Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 34. Salmo 34 é um salmo muito conhecido. Gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. É um dos salmos de Davi. O histórico deste salmo é muito interessante. Autoria de Davi, quando estava em momentos de grandes apuros na sua vida, e ele estava em uma terra estranha, e de repente ele é levado à presença de alguém que não gostava dele, né? E aí ele teve uma ideia, ele se fingiu de louco na presença do rei Abimeleque, rei filisteu, que era um grande inimigo do povo de Israel. E com certeza, se ele não tivesse usado essa estratégia, ele estaria com certeza morto, seria morto. Depois dessa experiência, é interessante que, depois que ele foi poupado, ele então resolveu escrever este salmo, de número 34. E nesse salmo ele comemora a sua libertação, né? a sua permanência, né? Como ser vivente, porque ele deixa bem claro isso, né? E então ele louva a Deus, comemorando pelo grande escape que ele teve. E ele fez esse salmo de uma forma muito linda, uma forma poética, e um relato extraordinário como ele vivenciou as promessas do Senhor na sua vida. Mas ele faz uma abordagem mais abrangente, né? Ele aborda também outros motivos de nós estarmos agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós. E este salmo, ele é, na verdade, uma referência para todos os cristãos. E se a gente parasse um pouco para percebermos como Deus cuida da gente, e muitas vezes nós não percebemos o tanto de livramento que Deus concede a cada um dos seus filhos. E às vezes nós também não temos a capacidade, né, para estar agradecendo a Deus esse livramento. Então eu quero que vocês continuem aí com suas Bíblias abertas. Nós vamos ver aqui algumas promessas que Davi menciona neste salmo. O verso 4 nos fala da promessa de livramento do medo, quando ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Todos os meus temores. Isso é privilégio do servo de Deus, quando ele é livre de temores. Quem não tem temores? Eu lembro-me que eu ainda, no meu tempo de criança, hoje já com os meus cabelos embranquecidos, mas eu me lembro muito bem. Tá ótimo, tá bom assim mesmo, tá gravando aqui, nesse aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Todo mundo? Então tá, beleza, deixa assim mesmo. E aí, quantos temores! Eu acho que ninguém teve tanto medo quando era criança como eu tive. Eu tinha medo de muitas coisas. Eu tinha medo de guerras.
Eu ouvi ainda pequeno meu pai conversando lá com os irmãos da igreja, falando na possibilidade de uma guerra mundial entre os Estados Unidos e a famosa antiga União Soviética, e eles diziam: olha, se acontecer essa guerra não vai escapar ninguém. E para uma criança ouvir isso, ele perde a sua, ele fica preocupado. Nós temos que ter cuidados com os nossos netos, porque muitas vezes a gente leva coisa, assusta. Às vezes não é nem necessário eles saberem de certas coisas e ficam ouvindo, e daí ficam umas crianças com medo de tantas coisas. Eu tinha medo de perder meus pais, tinha medo, um medo tremendo, né? Medo de doenças, eu tinha medo da morte, e coisas que vocês vão até achar um pouco ridículo. Eu tinha muito medo de almas penadas, e eu tinha medo de uma coisa que talvez você nem tenha ouvido falar, medo de lobisomens. No dia de lua cheia, não podia nem sair de casa, tinha medo do tal do lobisomem, né? Que na verdade vem até, esse lobisomens, isso vem lá da Grécia, né? Isso vem de longe e introjeta, né, nas mentes das pessoas em todos os tempos, principalmente o pessoal do interior, né? Medo de mula sem cabeça. Que besteira isso! Hoje eu fico, meu Deus do céu, como é que eu tinha medo de um troço que não existe? Então, Davi está dizendo que Deus livrou ele de todos os medos, de todos os seus temores. Acreditem vocês, né? Essas coisas na minha infância me apavoraram, me tiraram a tranquilidade nos primórdios da minha vida. Salmo 34, versículos 6 e 7, confere aí na sua Bíblia. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Livrou de todas as suas angústias. Verso 6, verso 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Olha, é muito importante. Isso vai confirmar, vai nos garantir a promessa de livramento da angústia. A angústia das tribulações, ou seja, livramento de nossas crises, aquilo que leva a um estágio mental de perturbação tão intensa que aperta no seu peito. Angústia é um negócio terrível. Quem não tem tribulações, quem não passou por momento de crises na sua caminhada da vida, seja lá no seu trabalho, seja no seio da sua família, muitas vezes nos cônjuges, desavenças ali no casamento, e isso traz angústia. Então, o versículo 6 ou 17 diz que o Senhor o livrou de todas as suas angústias. O versículo 7 tem uma promessa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que maravilha! Nos traz aqui a promessa de anjos ao nosso redor. Quem aqui acredita no mistério de anjos, além de mim? Ministério de anjos, né? Muitas vezes, esses anjos não são apenas os seres angelicais, os mensageiros de Deus, que são seres celestiais e espirituais, são os agentes, os mensageiros que Deus envia para te socorrer. E às vezes você nem percebe isso. Há um livro
fantástico. Não sei quem que já teve o privilégio de ler um livro do Billy Graham, com quase 200 páginas, Anjos, os Agentes de Deus. E ali ele tem várias passagens verídicas de livramento de anjos socorrendo os filhos, os servos do Senhor. É mistério angelical, né? Então, o importante é que também a gente pode encaixar aqui, nessa proteção angelical, os seres angelicais espirituais, mas também Deus usa os anjos de carne e osso, que são nossos irmãos, que quantas vezes nos socorrem em momentos de aflições na nossa vida, momento de aperto, seja em que área for, né? Os anjos de carne também são usados por Deus, né? Eu me lembro assim com muita atenção, quando eu fiz aquela cirurgia, essa igreja me acolheu, eu recebi muitas visitas. E um dia chegou lá o irmão Damião com uma cesta desse tamanho de frutas, que olha, aquilo foi, sabe, uma alegria, né? É coisa assim que a gente sabe que são os anjos que Deus manda e te socorre na hora da angústia. O versículo 9 diz assim: temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Isso é promessa, irmão. Se nada falta, é porque vem o socorro do Senhor, né? Aqui está uma promessa de provisão, suprimento das nossas necessidades diárias. E aí a Bíblia, ela tem muitos exemplos. Vou citar apenas um aqui. Na caminhada do povo no deserto, o suprimento não faltava. Você imagina, aproximadamente, os teólogos fazem uns cálculos aí, não sei se eles estão certos, mais de 2 milhões de pessoas caminhando por um deserto, e não faltou alimento para nenhum deles. Caía do céu. E até que um dia eles estavam enjoando, eles ficaram um pouco enjoados, né? Daquele alimento que caía do céu, começaram a reclamar. Ah, que saudade das carnes lá, temperada com alho. E o que Deus fez? Mandou o quê? Ah, vocês querem carne, né? Mandou codornizes. E alimentou ali aquela multidão, né? Temam o Senhor, vocês que são seus santos, que nada falta aos que o temem. Você pode dizer amém, irmãos? Aqui está então suprimento das nossas necessidades. Eu quero a atenção de vocês aqui, por favor. Deixa o menino tirar ali está ferindo a pressão arterial, tranquilo. Eu queria contar aqui um lance que aconteceu com uma jovem, que eu espero que não aconteça com nenhum de vocês. Uma jovem senhora, já adulta, ela tinha um grande problema. Todo o dinheirinho que ela arrumava era para comprar alimentos para estocar em casa. E isso não é algo muito natural. Tem tipos de alimento que estragam com uma facilidade incrível, né? E ali um psicólogo, talvez, foi estudar a vida dela e descobriu, olha, vamos bater um papo aqui, esse problema não é muito normal não, a senhora não tem mais onde guardar alimentos aí, o que está vendo? E aí ele descobriu o seguinte: ela, quando criança, ela passou muita fome, muita necessidade. E um dia ela ouviu o seu pai conversando com a mãe dela o seguinte: ah, hoje tem um aniversário, não vamos perder, afinal, são 3 pratos de comida que vamos... Meus irmãos, imagina uma criança chegar num estágio desse, e aquilo marcou
a infância. E ela foi trabalhada no sentido de livrar-se desses medos de faltar alimento, de ficar preocupado. E aqui está dizendo que Deus, então, Ele garante a provisão para os seus filhos. Quem crê nisso aqui, diga amém. Glória a Deus. Isso, irmãos, é fantástico. Isso aí a gente tem que colocar isso na nossa mente de uma forma bem definida, não duvidar em nada. O verso 12 diz assim: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para viver bem? Quem quer isso aí? Todos nós queremos uma longevidade, vivendo com saúde, vivendo bem. Pastor Santana está batendo no peito ali, ó. Mas o senhor, aqui nessa igreja, é um garoto, comparado com outros que já estão 90 e tantos, né? Nosso querido Arnaldo passou de 90, não já? O senhor é um garotão, viu, pastor Santana? Então, promessa de possibilidade de uma vida abundante, dias felizes em que podemos ter tranquilidade, mesmo em meio às circunstâncias, muitas delas adversas. Filipenses 4,13, quem sabe de cor? Tudo posso? Amém. Olha, tudo posso naquele que me fortalece. Até passar por momentos de crise sem desesperar. Se tudo posso, posso todas as coisas, né? O verso 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha que promessa, promessa de que nosso Deus ouve nossas súplicas, nos socorre. Isso é uma prova clara e absoluta que não estamos abandonados neste mundo. Deus se importa com cada um de nós. O verso 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Confirma aqui uma promessa de conforto, com sua presença ao nosso lado. E ainda mais, se a gente fizer uma retrospectiva, Davi nem tinha o privilégio que nós temos hoje. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo, que vive em nós. Então, ainda mais é para que a gente tenha certeza dessa presença do Senhor, nos protegendo e trazendo o seu conforto diariamente. E aqui eu quero dizer o seguinte: quantas ricas promessas nesse texto. E aí surge uma pergunta: quem é que pode tomar posse, recebê-las em suas vidas? E aí o próprio texto vai dar a resposta, tá? O Salmo 34 informa que as promessas do Senhor, elas são condicionais. Aí você pensa: mas a coisa então já vai ficar mais difícil? Não. Precisamos observar os seguintes pontos. As promessas são para os que temem ao Senhor, para aqueles que o buscam. E aí é a questão de você tomar posse para a sua vida. Tomar posse. Veja só o versículo 4. O que Davi fez? Ele disse: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Então ele não ficou ali parado, ele foi buscar o Senhor, foi procurar ajuda com quem pode. E o verso 10, o que diz o verso 10? Aos que o buscam, o Senhor, quem busca o Senhor,
bem nenhum lhes faltará. Amém, irmãos? Então, para quem busca o Senhor, não vai faltar absolutamente coisa nenhuma. Segundo, devemos clamar ao Senhor. O verso 6, Davi se expressa: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Só clamar. Clamar é a mesma coisa de orar. Só clama aquele que crê. Quem não crê, não vai nem, clamar, não vai pedir. Terceiro, devemos guardar nossa língua da mentira e da falsidade. Veja o verso 13. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Olha, então, é condicional ou não é? Você tem que se policiar para estar afinado com os preceitos, com os pensamentos do Senhor. Verso 14, na parte B. É preciso buscar a paz. E diz assim: procure a paz, empenhe-se por alcançá-la. Isso. Versículo 14, parte B. Procure a paz, empenhe-se por alcançá-la. Mas tem um outro texto também que é muito importante, que se encaixa bem nessa promessa aqui. É o verso, capítulo 13 de 2 de Coríntios, segunda carta de Coríntios, 13, versículo 11. Complementa isso aqui, Quanto ao mais, irmãos, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Isso é importante. Mas tem uma coisa ainda: devemos ter um coração quebrantado, diz o verso 18, que diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Quebrantar. O que significa quebrantar? Tirar as mágoas, os pesares, as coisas ruins, descartar, Quebrantar o orgulho, a vaidade, as paixões. Seja humilde, busque o Senhor, um coração, livre, coração perdoador, Vem alguém te fere, aí você tem que relevar mesmo, quebranta o coração. Se a gente for buscar contendas, a gente vai brigar todo dia, toda hora. É um negócio impressionante, principalmente na área da política. É um campo fértil para brigas e contenda, e na verdade, sabe o que vai acontecer? Você briga, às vezes, por coisas que eles estão bem lá. É igual jogador de futebol. O pessoal briga aí, tem aquela guerra toda. Quando termina o jogo, eles se abraçam, o deles está garantido. Perdendo ou ganhando, está nem aí, salário certo, grande, gigantesco, Eu conheci um rapaz, muitos anos atrás, eu posso contar porque já se vai uns 20 anos. Eu trabalhava numa empresa e um colega meu na área técnica, ele foi ser técnico lá no Maracanã. E ele me contava, dizia: rapaz, o negócio é impressionante, como essa torcida é boba. Os caras levam flores para os jogadores, essas coisas assim, quando eles dão as costas, eles pisam naquilo tudo, eles nem ligam. Quer dizer, os caras ficam brigando por bobagem. Então, coração quebrantado é isso, não guardar mágoa, rancor, vai em frente, entendeu? Perdoa sempre, e Deus vai limpando, deixando você leve para adorar o Senhor. E em sexto lugar, somos lembrados que devemos servir ao Senhor como servos, como doulos, servos, prestar o serviço ao Senhor.
verso 20, aqui 21 ou 27, vou ver aqui, eu agora me perdi um pouquinho. É o verso 21. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, é o versículo 21 e 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Conclusão dessa palavra, eu escrevi aqui. A palavra de Deus, ela está repleta de textos, de informações, para a gente viver bem nesse mundo, irmãos. Vivemos, sabe, uma vida plena, né? E a palavra está repleta, está recheada de preciosas e ricas promessas para todos que o buscam. Vamos, então, nos apropriar dessas promessas, buscando o Senhor com sinceridade, clamando a Ele, guardando nossa língua da mentira, da falsidade, procurando a paz com todos, com o coração quebrantado e disposto a servir o Senhor com piedade. Piedade, você já sabe muito bem a tradução, né? Dedicação total a Deus e aos valores sagrados. Isso que é piedade. Valores que engrandecem o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos faça compreender esta palavra e colocá-la bem ativa na nossa vida. Amém? Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos finalizar com o hino de número 160 do cantor cristão. É um hino muito conhecido. Hino 160. Isso. O irmão pode nos ajudar lá em cima? Tá? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Não é só pedir, é preciso também crer. Amém, irmãos? Amém. Vamos adorar o Senhor. Solte a sua voz. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta sem na fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus é grande, se tu duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu que não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sei o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou, em que dá promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que
contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá a promessa que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sei o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Levante a sua mão e abençoe o seu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.